Fala galera, beleza? Vamos iniciar mais uma aula e vamos dar continuidade ao nosso assunto de função quadrática e vamos fazer agora exercício da apostila. Nós vamos fazer os exercícios de nível 3, tá bom? São 5 exercícios. A primeira questão diz o seguinte: o menor inteiro positivo n dá o quê? 3n menor ou igual a meio vezes n, que multiplica n menos 1. Então vamos lá. Questão de número 1. A questão é 3n menor ou igual a n sobre 2, que multiplica n menos 1. Então primeiro a gente aplica a distributiva. Aplicando a distributiva, a gente vai ter n ao quadrado sobre 2 menos n sobre 2. Esse 3n eu vou passar para o outro lado. Quando a gente passa para o outro lado, ele vai negativo. Então fica um 3n, e isso tem que ser maior ou igual a 0. Só que para igualar esse denominador, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo no 3n, tá bom? Então agora a gente tem o mesmo denominador e em cima a gente pode operar normalmente. Isso vai ficar n ao quadrado menos n menos 6n, a gente tem um menos 7n sobre 2 maior ou igual a 0. Então, olha só, ele quer os valores de n. Deixa eu voltar lá na pergunta. Ele quer os valores de n, o menor inteiro positivo n, que satisfaz isso. Ele quer saber qual é o menor inteiro positivo. Então, interessa para a gente os inteiros positivos que satisfazem essa inequação. Então, vamos considerar isso daqui, n ao quadrado menos 7n, uma função f de x. Por quê? Se eu quero que isso seja maior ou igual a 0, o denominador é sempre 2, e o 2 é sempre positivo. Então, basta que esse cara de cima seja positivo, ou igual a 0, que satisfaz o que a gente quer. Então, vamos estudar o gráfico dessa função. Eu tenho uma função f de x é igual a n ao quadrado menos 7n. Vamos ver o zero da função aqui. Se a gente for ver quais são os valores de n que tornam isso igual a 0, colocando n em evidência, sobra n menos 7. Tá? Isso é igual a 0. Então, ou n é 0, ou n é igual a 7. Então, se a gente fosse construir o gráfico, nós vimos o seguinte: o zero da função é importante porque a parábola corta o eixo x nesses valores. Então, o n, o nosso a é positivo, essa parábola ficaria assim, e esses valores aqui são 0 e 7. Com isso, a gente conclui o seguinte: que todo n entre 0 e 7 torna o valor dessa função f de x negativo. Menor que 0 e maior que 7 torna positivo. Então, olha só, eu quero o menor inteiro que satisfaz essa nossa condição. O menor inteiro que satisfaz essa condição é o 7. Tá? Menor inteiro positivo, né? Ele fala menor inteiro positivo, é o 7. Então, a resposta, quem satisfaz essa inequação de forma que seja o menor inteiro positivo é o n igual a 7. Isso nos dá a resposta letra C. Tá bom? Então, a resposta, letra C. Aqui, ó. Opa. Segunda questão.
nos diz o seguinte, uma questão do ITA. O conjunto de valores para os quais a função f de x é igual a x ao quadrado mais 2m mais 3 vezes x mais m ao quadrado mais 3 sobre raiz de x ao quadrado mais 2m mais 1 que multiplica x mais m ao quadrado mais 2 está definida. Então, olha só, está definida e é não negativa. Não negativa, então ela é positiva. Primeiro, para ela estar definida, a gente precisa analisar o denominador. Por quê? A gente viu que quando a gente trabalhava com função segundo grau, a função era definida de R em R. Então, primeira condição é que esse radicando seja positivo, tá? Porque se ele for negativo, a gente não vai estar trabalhando nos reais. Outra condição é que ele tem que ser diferente de zero, o denominador não pode ser zero. Isso caso uma indeterminação. E a outra condição é que ele não deve ser negativo. Então, para ele não ser negativo, aqui a gente já sabe que tem que ser obrigatoriamente positivo. Então, o de cima, o numerador, vai precisar ser positivo também, tá? Pela condição que ele quer que seja não negativo. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui o que ele quer. Questão 2. São duas condições. A primeira condição é o numerador, que eu vou chamar de g de x, que é a função x ao quadrado mais 2m mais 3 x m ao quadrado mais 3, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, olha só, quando eu penso nessa função sendo maior ou igual a zero, a gente pode concluir alguma coisa sobre o delta. Por quê? O delta vai ter que ser... Opa! Deixa eu apagar aqui. O nosso delta aqui, ele tem que ser menor ou igual a zero. Por quê? Quando a gente tem uma função que o delta é menor que zero, essa função não toca o eixo x. E se ela não toca o eixo x, não existe um valor de g de x negativo. O máximo que pode acontecer é tocar em apenas um... É tocar em apenas um ponto, que é o caso quando ele delta é zero. Como ele quer o delta menor ou igual a zero, a gente pode ter esse caso, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente matar essa questão. Se eu quero que a função g de x seja maior ou igual a zero, o delta tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a zero. E a outra condição tem a ver com a função do denominador, que eu vou chamar de h de x, que é a função x ao quadrado mais 2m mais 1 x mais m ao quadrado mais 2. Essa não pode ser igual a zero, tem que ser maior que zero. Se ela tem que ser maior que zero, o que acontece com o delta dela? O delta tem que ser menor que zero. A partir dessas condições, vamos fazer a nossa primeira condição. Vamos lá, o delta tem que ser menor ou igual a zero. Vamos ver o delta, b ao quadrado, 2m mais 3 ao quadrado menos 4ac tem que ser menor ou igual a zero. Desenvolvendo aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui a gente vai ter um menos 4m ao quadrado, tá? Aplicando distributiva,
E 4 vezes 3, menos 4 vezes 3 vai ter um menos 12. Menor ou igual a zero. Então, olha aqui, ó. 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado. Sobra um 12m. Então, vamos aqui. Sobra um 12m. 9 menos 12 dá menos 3. Menor ou igual a zero. Com isso, a gente conclui que o m tem que ser menor ou igual, passando 3 para lá, 3 sobre 12 dá 1/4, né? Que o m tem que ser menor ou igual a 1/4. Beleza? E a nossa segunda condição, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, eu vou botar de verde. O delta tem que ser menor que zero. Então eu posso fazer 2m mais 1 ao quadrado menos 4 que multiplica 1, não vou colocar, que multiplica m ao quadrado mais 2 tem que ser menor que zero. Beleza? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quadrado do segundo. E aqui a gente faz distributiva. Menos 4m ao quadrado. Menos 8 menor que zero. 4m quadrado menos 4m quadrado. Quem sobra? 4m. 1 menos 8. Menos 7 menor que zero. Então, o m tem que ser menor que 7/4. Beleza? Agora a gente vai ter que trabalhar a interseção entre eles. Como que a gente trabalha a interseção entre eles aqui? Opa. Pronto. Ó, vou colocar aqui. Aqui está 1/4. Aqui os 7/4. O que interessa para a gente? Na primeira condição interessa todos os valores menores que 1/4. Menores ou iguais a 1/4. E na segunda condição interessa todos os valores menores que 7/4. Então, com certeza, a interseção para a gente, ó. Opa. Aqui está 1/4. São todos os valores menores ou iguais a 1/4. Quando a gente olha para as alternativas, ó, menores ou iguais a 1/4, a letra D, tá? Por que a letra D? De menos infinito até 1/4. É fechado no 1/4 porque conta esse 1/4, é o menor ou igual. E o infinito é sempre aberto, tá bom? O intervalo no infinito é sempre aberto. Então, de menos infinito até 1/4. Então, a resposta é a letra D. Tá? Vou apagar aqui que a gente quase não utilizou essa imagem. E vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: determine o produto dos valores máximo e mínimo de y que satisfazem as inequações dadas para alguns valores de x. Então, vamos organizar aqui essas inequações. Opa, número 3, que é 2x ao quadrado menos 12x mais 10 menor ou igual a 5y.
menor ou igual a 10 menos 2x. Um detalhe interessante. A gente tem duas desigualdades aqui, né? E o que acontece? Para essa função aqui, ela tem que ser maior que 5y e 5y tem que ser maior que 2x² menos 12x mais 10. Então a gente pode afirmar com certeza que essa função 10 menos 2x tem que ser maior que essa primeira aqui. Então a gente pode escrever o seguinte. O 5y pertence ao intervalo. Eu vou chamar essa função aqui de f de x e essa daqui de g de x. Ele pertence a esse intervalo, f de x g de x. E outra coisa, o que significa dizer que essa função f é maior que essa função g, perdão, é maior que essa função f? Primeiro, eu vou mostrar uma coisa para vocês que é o seguinte: toda vez que a gente tem duas funções e a gente quiser saber quando elas se encontram, se existe um ponto de encontro entre essas duas funções, basta que a gente iguale. Então, se a gente fizer a igualdade entre 2x² menos 12x mais 10 igual a 10 menos 2x, 2x² menos 12x mais 2x menos 10x, 10 menos 10, 0. Colocando x em evidência, colocando 2x em evidência, a gente fica com x menos 5. Então, olha só, ou x é 0, ou x é igual a 5. Sabe o que isso significa? Que essa parábola e essa reta, elas se encontram nas abscissas 0 e 5. Tá? Para ficar melhor, eu construí o gráfico no GeoGebra para ajudar a gente. Então, olha só. Esse gráfico de verde é a parábola, que eu chamei de f, e o gráfico de vermelho é a reta, que eu chamei de g de x. Tá? Olha aqui, a abscissa 0, elas se encontram, a abscissa 5, elas também se encontram. Só que a construção do gráfico ajuda a gente não só para perceber quando uma função é maior ou menor que a outra. Então, olha só, de 0 a 5, vê se a função f não fica por cima da função. A função g fica por cima da função f, é vermelha por cima da verde. E é exatamente esse intervalo que a inequação quer. Tá? Então, a gente vai trabalhar nesse intervalo, de abscissa 0 a 5. Só que a pergunta é o seguinte. Olha a pergunta. Determine o produto do máximo e mínimo de y que satisfaz a equação. Então, dentro desse intervalo, eu tenho que ver qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo de y e não da abscissa. Então, olha só, o valor máximo de y é 10 dentro desse intervalo. E o valor mínimo é exatamente o y do vértice, que eu já marquei o ponto aqui para a gente, ponto D, ó, que sua ordenada é menos 8. Então, olha só, o valor máximo e o valor mínimo tem que ser igualado a esse 5y aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o valor máximo, 5y, é igual a 10. Então, para esse caso, y tem que ser igual a 2. E o valor mínimo, 5y, é igual a menos 8. Então, o y tem que ser igual a menos 8/5. Ele quer o produto desses dois aqui. Fazendo esse produto, 2 vezes menos 8/5, a gente vai ter menos 16 sobre 5, que é igual a menos 3,2. Olhando as alternativas,
Ah, não coloquei as alternativas aqui. Na apostila eu acho que está sem, mas essa questão caiu na prova do IME e tinha alternativa, tá bom? Acho que ela foi adaptada. Tá? Então a resposta é menos 3,2. Beleza? Vamos à questão de número 4. O sistema de inequações a seguir admite K soluções inteiras. Pode-se afirmar que... Então vamos resolver esse sisteminha. X ao quadrado menos 2x menos 14 sobre x e o outro x menor ou igual a 12. Isso daqui pra gente já está resolvido, né? Os valores de x que satisfazem essa segunda são todos os valores de x menores ou iguais a 12. Agora essa daqui a gente tem que trabalhar um pouquinho. Passar o 3 para o outro lado, a gente vai ter um x ao quadrado menos 2x menos 14 menos 3. Para igualar o denominador, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por x em cima e embaixo. Maior que zero. Tá? A gente vai ter um menos 3x aqui. Então vou ter um x ao quadrado menos 2x menos 14 sobre x. Vou fazer essa conta logo. Menos 2x menos 3x menos 5x menos 14 sobre x maior que zero. Eu quero todos os valores positivos. A gente pode separar essas duas funções. Nesse caso aqui, todos os valores positivos são todos os valores maiores que zero. Agora aqui, se a gente pegar isso daqui e igualar a y, ficamos com uma função. E essa função, o a é positivo, parábola com a cavidade para cima. O delta é maior que zero. Vamos lá. Eu quero dois números que a soma é 5 e o produto é menos 14. A soma é 5, o produto é menos 14. Os produtos que a soma dá 14, 2 vezes 7. Para essa soma dar um valor positivo, o que a gente pode afirmar para essa soma dar um valor positivo? É porque o maior deles tem que ser um número positivo, tá? Então o maior deles é o 7. Então aqui fica um menos 2. E aqui fica o 7. Quais são os valores que tornam esse número positivo? Todos os valores maiores que 7 e menores que menos 2. Determine todos os valores de m tais que a equação 2 menos mx ao quadrado mais 2mx mais m mais 2 tenha duas raízes distintas e maiores que zero. Tá? Então, primeiro, para ter duas raízes distintas e maiores que zero, o delta tem que ser maior que zero. Tá bom? Duas raízes distintas e... não. Vamos lá. Duas raízes distintas, o delta não pode ser zero. Ele quer que as raízes sejam maiores que zero. Então, são algumas condições que a gente tem aqui. Primeiro o delta tem que ser maior que zero, né? Tem que ser maior mesmo.
A primeira é que o delta seja maior que zero. A equação é 2 menos mx ao quadrado mais 2mx mais 2 mais m é igual a zero. Primeiro, a gente fazendo delta maior que zero, b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 4m ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica o c. Tem o produto da soma pela diferença aqui, que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então a gente vai ter um 4m ao quadrado menos 4 vezes 4 é 16. E aqui tem um m ao quadrado negativo, vai ficar um menos, mais, 4m ao quadrado maior que zero. Então a gente tem 8m ao quadrado menos 16 é maior que zero. Analisando o intervalo que satisfaz isso, é uma parábola novamente, né? Isso aqui é uma função. Ó, isso é uma função. Esses dois valores são o zero da função. Determinando o zero da função, 8m ao quadrado, vou fazer aqui rapidinho, ó, 8m ao quadrado é igual a 16. M ao quadrado é igual a 2. Então m vai ser mais ou menos raiz de 2. Então aqui é menos raiz de 2 e aqui mais raiz de 2. Negativo, positivo, positivo. Quais são as outras condições? Ele quer que as raízes sejam maiores que zero. Se a raiz é maior que zero, com certeza a soma das raízes é um número positivo. E o produto também. Então são mais duas condições. Primeiro, vou colocar aqui de azul. O produto, que é C sobre A, 2 mais m sobre 2 menos m, tem que ser maior que zero. Então a gente pode afirmar que nesse caso o m tem que ser menor que 2 e maior que menos 2. Então a gente já tem uma condição, e nesse caso aqui ele vai ser maior que zero para todo m maior que raiz de 2 e menor que raiz de 2. E agora a soma. A soma menos b sobre a vai ficar menos 2m sobre 2 menos m. A gente pode trocar aqui, né? Mas tá bom. Essa soma tem que ser maior que zero. A gente pode reescrever 2m sobre m menos 2. Fica melhor para analisar. Bom, nesse caso aqui dá zero. Em cima raiz é zero. Então a gente pode dizer que m menor que zero satisfaz e m maior que 2, tá? Agora a gente tem que juntar essas três condições e fazer a análise dos sinais. Na primeira condição, aqui tem o menos raiz de 2. E aqui tem o raiz de 2. A segunda condição
o m tem que ser menor que 2 e maior que menos 2. Então, ó, aqui está o menos 2 e aqui está o 2. Poderia estar marcando, né? M entre 2 e menos 2. Então, isso tudo aqui faz parte. E na outra, o m tem que ser menor que 0 e maior que 2. Então, nossa solução tem que satisfazer essas três condições. Vamos ver então. Ela satisfaz as três condições exatamente aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó. Ou seja, menos 2 menos raiz de 2. Então, a resposta, o nosso m tem que ser menor que menos raiz de 2 e maior que menos 2. Beleza?